É bom estarmos aqui, adorarmos ao Senhor, exaltarmos o seu nome. Essa canção, ela é uma canção, no meu caso, eu tenho ela de uma forma muito dentro do meu coração. Ela já me fez chorar, já me fez sorrir, essa canção mexe muito comigo. Porque essa canção, ela tem uma expressão muito bibliocêntrica, ela traz as verdades bíblicas de uma forma muito tremenda, e essas verdades, quando elas são colocadas em forma de adoração e de exaltação ao Senhor, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E essa canção mexe muito no meu coração. Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus trouxe ao meu coração para estar trazendo a vocês. E essa palavra, ela tem a ver com aquilo que Cristo é. E essa canção diz justamente isso, aquilo que Cristo é, né? E o tema da mensagem que eu coloquei diz assim: Jesus, o eu sou. Nós estamos vivendo em um momento meio que contundente, momentos de incógnitas, de interrogações. As pessoas estão dando tiro para tudo quanto é lado, estão tentando adivinhar as coisas, acertar e às vezes não conseguem, e voltam de novo, e descobriu, mas não descobriu, acertamos, mas não acertamos. Nós estamos vivendo dias de dúvidas, dias de incertezas, dias de insegurança. A população está vivendo dessa forma, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, ninguém sabe qual é a próxima notícia, conforme o nosso pastor tem trazido aqui com muita veemência. E é verdade, isso tem assolado a população, e está todo mundo meio que assombrado, assustado, temeroso, todo mundo com medo, e muitas pessoas estão permitindo que isso lhe tome por assalto e lhe impeça que faça, que haja, que você avance, que você continue os teus planos, os teus projetos, os teus ideais. Tem muita gente assim. E dentro disso, eu quero trazer justamente uma situação que a igreja viveu, lá no tempo da igreja primitiva, porque foi João quem disse essas expressões com que eu vou compartilhar com vocês. E a igreja estava vivendo um momento também de perseguição, um momento de ser acuada, de ser colocada contra a parede. Era um momento crucial em relação a essa situação que a igreja vivia na época. E eu quero compartilhar esse texto com vocês para levar a vocês a entender o que João queria escrever e escreveu e queria passar para a igreja que estava vivendo um momento de luta, de dúvidas, de incertezas naquela época. E eu profetizo aqui no nome de Jesus que a igreja do Senhor Jesus não vive esse momento, amém, queridos? Nós vivemos pela fé, e a fé, ela nos leva a caminhar pelo que cremos e não pelo que vemos. Quando falo de incerteza, eu estou falando num contexto geral, mas a igreja estava sendo perseguida por conta do que eles estavam vendo na época, assim como hoje. Há quem diga que muitas igrejas se fecharam, não vão voltar a abrir novamente. Há quem diga que muitos cristãos não vão retomar os seus cultos. Estão dizendo isso por aí, nós estamos profetizando o contrário. Que nós vamos viver um tempo que nunca vivemos. Nós vamos viver um avivamento que nunca experimentamos. Vamos ser usados como nunca fomos usados em Deus nesses últimos dias. Nós vamos viver momentos sem precedentes na nossa história de vida com Deus. Nós profetizamos isso porque é nisso que nós cremos. Porque nós cremos que diante de uma situação difícil, Deus traz um novo, e o novo de Deus normalmente é maior do que o já vivido anteriormente. E nós liberamos essa palavra, que é isso que nós vamos viver. E João trouxe uma palavra nesse sentido. E quando João afirma essas verdades de Jesus, ele está querendo dizer isso, queridos. É esse o Jesus que vocês acreditam. É esse, por conta da situação que eles estavam vivendo. Em João, queridos, no capítulo de número 8, eu passei os textos lá, vamos ver se a gente consegue acompanhar assim, que aí facilita para mim e para vocês.
capítulo 8, 56 a 58, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, repitam comigo, eu sou. Queridos, para analisar aqui rapidamente, eu vou colocar vocês dentro do contexto aqui. Mas para analisar, um camarada que chega para um grupo de pessoas, conversando com eles, e diz assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu os meus dias. Eu vivi antes dele. Aí o pessoal, Jesus morreu aos 33 anos, os caras falaram assim: peraí, tu não tem nem 50? Como é que é? Que conversa é essa? Parece meio que sem nexo, sem sentido. E quando Jesus está falando justamente isso, eu vou explicar a vocês por que João escreve isso. Por que João está escrevendo isso, mostrando que Jesus afirma ser quem ele na verdade é. Queridos, são 4 evangelhos que existem na Bíblia. Preste atenção nessa historinha rapidinho. 4 evangelhos, 3 deles são chamados sinóticos. Sinótico significa conteúdos, ainda que variados, mas têm a mesma direção, têm o mesmo propósito. Ainda que distintamente, os primeiros 3 evangelhos, eles têm direcionamentos diferenciados. Mas o conteúdo e o histórico é justamente semelhantes. É mostrando nascimento, vida, milagres, ensinos, morte, ressurreição. Eles têm como objetivo traçar um perfil daquilo que foi a vida de Jesus em relação à sua humanidade. João, ele não se preocupa com isso. Só para você entender, o primeiro capítulo do Evangelho de João, ele não fala de Jesus pequenininho, de nascimento, de Maria, ele já vai logo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já começa traçando a divindade de Jesus. Por que ele está traçando logo a divindade de Jesus, diferente dos demais evangelistas? Porque aí vem a história. A igreja estava sendo perseguida. Naquele tempo, final, aproximadamente, do 1º século, os apóstolos já tinham morrido. João foi o último deles. Foi o derradeiro. Todo aquele grupo de pessoas, de discípulos, de apóstolos, todos eles já haviam morrido. João estava meio que, ainda que viveu algumas circunstâncias e algumas perseguições, mas o Senhor o quis preservar em vida para esse tempo. E o preservou até para depois, porque depois ele acabou escrevendo o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, quando ele foi jogado na ilha de Patmos para morrer, depois de ser colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Mas ele escreve algo que ele estava vendo acontecer naquela época. E o que ele estava vendo acontecer? Por uma questão da cultura grega na época, a história antes de Cristo, Alexandre o Grande, enfim, o grande conquistador, ele começou a introduzir a cultura naquela época. Eles não aceitavam que um ser humano pudesse ser Deus, ou seja, eles não acreditavam na divindade de um homem. Eles entendiam que o homem era mau, era corrupto. Então, tratar de uma pessoa que veio em carne, que habitou entre nós, e que se dizia ele ser Deus, era inconcebível. E eles estavam minando a fé cristã quanto à divindade de Jesus. Até hoje se questiona isso. Até hoje tem gente que não sabe e não quer acreditar e não acredita que Jesus foi verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. Até hoje se discute essa questão. E naquela época estavam minando a fé da igreja, querendo que eles desacreditassem que Jesus era verdadeiramente Deus na terra, Deus presente. Eles queriam que eles desacreditassem da encarnação do Filho que se deu, aquele que veio por uma palavra de Deus lá no início, aquele que veio porque Deus disse no início que ele viria. Eles não aceitavam a possibilidade
de Cristo existir antes da fundação do mundo. Eles queriam apagar a questão da divindade acerca de Cristo. E a igreja estava sendo enfraquecida por conta dessa perseguição, desses ensinamentos, dessa questão em não aceitar a possibilidade de um ser humano, comedor de feijão com arroz, se dizer ser Deus. E começou uma perseguição. E eles estavam vivendo esse momento. E João, então, escreve justamente o quê? Para a igreja. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve, dizem, né? Quem entende do assunto, dizem que é, até hoje, a obra mais linda, o escrito mais perfeito, foi o Evangelho de Lucas. Ainda que ele, sendo discípulo, ele era um médico. Mas ele escreve justamente para alguém que compreendia e acreditava em relação à sabedoria humana, que eram os gregos. Ele escreve a Teófilo, explicando a situação daquilo que tinha acontecido nos últimos dias. Mas João escreve para a igreja. João estava preocupado com a igreja, porque a igreja estava sendo minada em relação à divindade do Senhor Jesus. Queridos, parece que isso era do passado, mas não é. Até hoje a gente parece que vive isso. Nós ainda às vezes escutamos algumas pessoas, quando estão passando por uma luta, começam a duvidar de Deus. Será que Deus escuta a minha oração? Pastor Edu orou, Pastor Rodrigo deu uma palavra de reforço quanto à oração, o que acontece no mundo espiritual. Mas muitos às vezes ainda duvidam. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não escuta as minhas orações? Duvidam daquilo que Deus diz que Ele é. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão escolhidas para que não possa abençoar, seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Diz a palavra que toda oração é ouvida e Ele a recolhe e coloca nos seus odres. E no seu tempo te responderá. A Bíblia afirma que Ele escuta as nossas orações. Jesus nos ensinou quanto a orar. Mas às vezes nós oramos e parece que Deus não nos ouve. Às vezes nós somos minados com essas palavras, com esses ardis de Satanás para tentar roubar a nossa fé, queridos. E Jesus, ele faz um questionamento quando ele está falando acerca da fé. Ele questiona e fala: será que quando o Filho do Homem voltar, e falando dele, vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque a fé é justamente algo que nos eleva ao sobrenatural, que nos transporta acima das lógicas e da razão. E nós, às vezes, queremos ser lógicos e racionais. E a fé está acima disso. Porque a fé nos leva a crer naquilo que nós não entendemos. A fé nos leva a crer naquilo que nós, às vezes, não compreendemos. Mas quando se trata de Deus, nós cremos. E então, querida, a igreja estava vivendo esse momento. E João, preocupado com esses ensinamentos que estavam minando a fé acerca da divindade de Jesus, ele então começa a escrever para a igreja. E ele traz essa palavra. E ele começa já no primeiro capítulo dizendo acerca que Jesus era o Verbo, que estava com Deus e era Deus. E ele começa trazendo isso. E de repente, nesse capítulo 8, ele escreve algo que os judeus ficaram meio que questionando, e com razão. Porque João atesta acerca do que Cristo disse para eles. Que ele existia antes de Abraão, que Abraão se alegrou em ver o seu dia. E eles questionaram por conta da sua idade, meio que confuso, não entendendo muito bem. E Jesus então afirma isso. E quando Jesus afirma que antes de Abraão eu sou, ele está fazendo uma menção, aí começa então a ideia de João transmitir a divindade de Cristo, porque ele está fazendo menção acerca daquilo que lá em Êxodo, no capítulo 3, Deus fala com Moisés, quando ele se revela na sarça. E Moisés vai, tem uma conversa com ele, e Deus começa a conversar com Moisés, falando do propósito dele, daquilo para o qual Deus o preservou em vida. E dentro daquela conversa, Moisés se coloca meio que incapaz de cumprir tamanho propósito de Deus.
E Deus então falando com ele, e ele fala, então tá bom, eu vou, mas aí quando eu chegar lá eles vão perguntar, quem me enviou, qual o teu nome? E então Moisés pergunta a ele, qual o teu nome? E ele responde para Moisés o quê? Eu sou o que sou. Você vai dizer para o meu povo que eu sou, te enviou. E o que é que Deus queria trazer com essa palavra, querido, eu sou? Entenda o que eu vou dizer. Nós conhecemos, muitas das vezes, aquilo que deriva de Deus, aquilo que é adjetivo do substantivo, aquilo que sai da essência de Deus, quando nós falamos que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Nissi, o provedor, a nossa bandeira, e por aí vai. A gente começa a falar e trazer aquilo que Deus opera. Mas quando Deus está falando com Moisés, Ele está dizendo, eu sou o Yahvé, eu sou Jeová, eu sou o que sou, eu sou a totalidade de tudo, eu sou a origem, o meio e o fim, eu sou quem sou, tudo que você parar para pensar, tudo que você parar para entender, eu sou. Deus está falando que Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. E Ele está falando, tu vai transmitir isso para Ele, que quem está enviando é esse eu sou, o Deus Jeová, o Deus de todo poder. João está fazendo menção a esse dito de Deus para Moisés, acerca de Cristo também afirmar ser Ele o eu sou. E aí, querido, a gente começa a entender quais são os propósitos de João em escrever esse evangelho. Se você para analisar o milagre do vinho, no capítulo 2, da água transformada em vinho, só João registra. Porque é impossível alguém que não tenha o poder de Deus transformar água em vinho. Então João fala no capítulo 2 o que aconteceu lá, e ele descreve. E por que ele transformou água em vinho? Porque só Deus pode fazer isso. E João então começa a transmitir alguns milagres. João no capítulo 11 ele fala da ressurreição de 4 dias de Lázaro. Por quê? Porque só Deus pode ressuscitar o morto depois de 4 dias. E João está querendo mostrar, Jesus, Ele é Deus. Não descreia da divindade dele. Ele é quem ele diz que ele é. João estava preocupado com a igreja. Não percam a vossa fé. E em nome de Jesus eu falo isso aqui. Não percam a vossa fé. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Jesus é o grande eu sou. Ele é quem ele é. Independente dos tempos ou das circunstâncias. Independente de coronavírus, independente do que seja, Ele é quem Ele diz que Ele é. E João estava querendo mostrar isso para a igreja, queridos. E aí então ele começa a mostrar através dos milagres. Cego de nascença, quem pode curar? Deus. E eles mesmos afirmam, como é que Ele pode? Se Deus não é com ele, ele não teria como. João está querendo mostrar que aquilo que Jesus fazia tinha a ver com Deus. Tinha a ver com aquele que se dizia ser Deus. E somente sendo Deus, poderia fazer o que ele dizia que fazia e que fazia. E ele começa a descrever alguns milagres. Mas independente dos milagres, que foram 7, dos mais marcantes da vida de Jesus, que ele realizou, o João descreve todos eles. Eu quero falar sobre Jesus mesmo, afirmando essa frase, eu sou. E dentro do que ele afirma, quando ele diz eu sou, ele coloca algo. Eu quero compartilhar isso, querido, com vocês nessa noite, porque é isso que eu entendo que Jesus quer dizer para vocês. É isso que eu entendo que Jesus quer dizer para a sua igreja nesses dias que estamos vivendo. Olha, eu não mudei. Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Nele não há variação. Ele não muda. Ele é o mesmo, a sua essência é única. Então, querido, independente de situação, circunstâncias, Jesus é quem Ele diz que é. É isso. E é nesse Jesus que eu acredito. É nesse Jesus que nós estamos firmados, é nesse Jesus que nós avançamos, é nesse Jesus que nós cremos, é nesse Jesus que nós prosseguimos, é nesse Jesus que nós viemos para cá, é nesse Jesus que nós adoramos, é nesse Jesus que nós firmamos a nossa fé.
E aí então eu paro para ouvir esse Jesus, o que ele tem a dizer para a minha vida. E aí já diz o nosso pastor Ibe, para de ouvir o que não presta. Vamos ouvir o que Jesus diz. Bom, vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Eu coloquei 7 expressões que está no livro de João, que ele afirma ser quem algo para as nossas vidas. E lá, vamos caminhar aqui, João capítulo 6, verso 35, eu dei a sequência lá, tem como aí? Para a gente ler junto aqui. João 6, vai ser tudo no livro de João. Estamos falando do livro de João, porque João, o objetivo dele de escrever esse evangelho para a igreja é para fortalecer a fé da igreja quanto à divindade de Jesus. Então ele afirma, olha, João 6,35, Jesus lhes disse, eu sou o quê? Aquele que vem a mim, e quem crê em mim, você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos? Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sou o básico, mas o básico te sustenta. Pão e água. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que alimenta a tua fome e a tua sede. Eu não sei se vocês já tiveram fome na vida ou sede. Se não tiveram, não queira ter não, querido. As pessoas ficam desnorteadas, elas perdem o equilíbrio. E quando Jesus está falando, eu sou o pão, eu sou a água, para que você não tenha fome nem sede, ele está falando de estabilidade. Ele está falando de segurança, com coisas básicas, mas definindo para você que nele você vai ter a provisão e o sustento para sustentar. Não somente o teu físico, ele não está falando do físico especificamente, ele está falando da tua vida emocional, tua vida espiritual. Porque tem muita gente que tem pão, tem água, tem suco, tem outro tipo de alimento, e estão com as vidas totalmente desnorteadas, bagunçadas, de cabeça para baixo. Ele está falando de coisas básicas para te manter de pé e com a tua cabeça no lugar. Eu sou aquilo que tu precisa. Ele está falando, eu sou o pão, a água, para que você não tenha fome nem sede. Querido, é triste uma pessoa com fome e sede. Aquela história da mulher ali de Samaria, quando Jesus se encontra com ela ali no poço, ele pede água para ela. Pretexto para poder mostrar que, na verdade, quem tinha sede era ela. E Jesus mostra para ela que era sedenta. Quando Jesus fala para ela assim, vai lá e traz o teu marido. E ela não tem o marido. Aí Jesus, falaste a verdade. E Jesus prova para ela que ela estava sedenta de uma família, sedenta de viver uma vida estabelecida, uma vida estável, uma vida normal. E estava tentando, e nada dava certo. E a vida dela estava bagunçada. Na verdade, ela precisava de Jesus. E por isso que na conversa, chega um momento que ela fala assim, mas como é que pode? Tu não tem água aí? Quando Jesus fala de dar a ela, aí ela fala, tu não me conhece. Porque se tu conhecer aquele que fala contigo, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Queridos, é isso que ele está querendo dizer para a gente nessa noite. Se nós conhecemos o Senhor, nós não vamos em outra fonte, nós vamos na fonte da vida. Nós vamos beber a água que Ele tem para nós, nós vamos comer o pão que Ele tem para nós, e isso nos sustenta, isso nos basta, isso nos dá estabilidade, por mais que todo mundo esteja em crise, conforme disse o pastor Rodrigo na sua última mensagem aqui, nós não estamos em crise. Sabe por que nós não estamos em crise? Porque nós somos a igreja do Senhor, e nós conhecemos Jesus, e sabemos que Ele é o grande eu sou, e tudo quanto nós precisamos e necessitamos, está nele, e Ele é a fonte de todas as coisas, e Ele é o nosso bem maior, porque Ele é o nosso pastor. É isso, amado. Continuando, João 8,12, ele fala mais uma coisa. Ele diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do, quem me segue, mas tem o quê? A luz da vida. Quando a gente fala de luz, querido, a gente fala de visão. A palavra de Deus nos ensina que lá no princípio, em Gênesis, tudo era sem forma, vazia. Mas a primeira palavra determinada
para que surgisse e as coisas pudessem ser colocadas em ordem foi: haja luz. A luz é tudo. Ela nos direciona. Na verdade, a luz ela aponta para a esperança. Aquela frasezinha que a gente às vezes está num momento tão difícil, né? E aparece algo, caramba, já estou vendo uma luz no fim do túnel. É uma expressão, uma máxima, onde as pessoas querem dizer: opa, já comecei a ter esperança. Já estou começando a alegrar o meu coração, porque eu já começo a ver uma luz no final do túnel. Significa que eu já estou vendo o quê? Direção. A Bíblia diz, no Salmo 119, queridos, eu não sei o verso, é o 105, que diz: luz, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, ou alguma coisa no sentido oposto. Queridos, Jesus está dizendo: eu sou a direção, eu sou a luz do mundo. Luz fala de revelação, luz fala de libertação. Quando nós conhecemos a verdade, João 8,32 fala assim: a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e luz significa isso, esclarecimento, iluminação. A Bíblia nos ensina isso, que no livro dos profetas, que o povo estava sendo corrompido por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra para você. Que você seja esclarecido. Nosso pastor tem se preocupado muito em nos esclarecer nesse lugar. Que você seja esclarecido nesses dias que estamos vivendo. Não permita que o inimigo venha colocar trevas na sua mente e na sua vista. Em nome de Jesus, receba a palavra, porque a palavra nos esclarece, a palavra nos direciona, a palavra nos ilumina. A palavra nos revela a verdade. Receba isso, querido, em nome de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz, eu sou aquele que te ilumina, eu sou aquele que te direciono, eu sou aquele que te esclareço. Eu sou aquele que te dou esperança. João 10:9. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Que porta é essa? A gente sabe que quando se fala de porta, porta significa sair de um ambiente, entrar em outro ambiente. Eu vim de um ambiente, queridos. Quando eu encontrei essa porta, eu encontrei as 3 coisas que dizem ali que estava do outro lado da porta. Quando eu passei por essa porta que é Jesus, eu encontrei salvação, libertação e nutrição, alimento, provisão. E ao longo dessa minha caminhada com Jesus, já de 39 anos, eu tenho experimentado a cada dia, desse lado da porta para onde eu fui, depois que eu passei, tudo o que Ele tem dito, Ele tem cumprido a meu respeito. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E Ele está dizendo que Ele é a porta, querido. Aquele que passar, mas Ele deixa você decidir. Se passar, você vai encontrar isso. E Ele continuando, Ele diz mais uma coisa. João 10, 11. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós conhecemos o Salmo 23, que é o Salmo do pastor. E aquele salmo é tremendo. Davi descreve com uma precisão, com uma poesia, como algo lindo. Mas na verdade ele descreve a realidade que ele vivia. E ele sabia, porque Davi era pastor de ovelha. E quando ele fala acerca do pastor que se fazia presente na vida dele, ele sabia do que estava falando. Ele é o bom pastor. O bom pastor, ele não foge quando vir, né? O texto diz o lobo, mas eu não gosto de usar esse termo, pastor Ibe. Eu digo a raposa. É o pessoal, tá, gente? Meu nome é Lobo, César Lobo, então eu acho que a Bíblia diz que o pastor ele não foge quando vem o predador, sabe? Ele defende, e se necessário for, ele dá a vida. E nós sabemos que Ele deu a vida por nós. Amém, querido? Ele é o bom pastor.
que cuida, pastor é aquele que cuida, que alimenta. É tão tremendo que a ovelha ela tem um probleminha sério em relação, por isso que o Salmo fala isso, ele me conduz às águas tranquilas. Por que as águas tranquilas? Porque as ovelhas elas são muito sensíveis a barulho. A ovelha é um animalzinho que nasceu, sabe Deus por quê, mas ela não tem nada, ela não nasceu com nada que possa usar como arma para se defender do seu predador, do seu inimigo. Não tem nada. Ela depende exclusivamente do seu pastor. Se o seu pastor não fizer o sinal, não fizer o barulhinho, ela não sabe nem para onde ir. E Davi está falando isso. Ela não bebe águas aonde há barulho, agitação. E o pastor que cuida das suas ovelhas e ama as suas ovelhas, ele tem esse cuidado quando as águas são agitadas. Ele mantém as ovelhas afastadas, porque sabe que elas não vão beber. E aí ele então se preocupa em levar a água para elas, se necessário for, num balde. Porque ele sabe que a ovelha não bebe água em águas agitadas. Por isso que diz, ele me conduz às águas tranquilas. Pastor, cuida, querido. E deixa eu lhe dizer em nome de Jesus, então, de repente as águas estão agitadas nesses dias, eu acho que está mesmo. Mas ele é aquele que cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida dos seus negócios. Ele é aquele que cuida, que protege, que se faz presente em nome de Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor. Jesus disse isso, amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor por isso? Vamos colocar mais um aqui rapidamente. João 14:6. E aí ele se refere a direcionamento, aonde ele diz também: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, pulei um aqui. Isso. João 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já o segundo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ressurreição, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente precisa parar para refletir um pouquinho sobre essa questão. A gente entende que a morte não tem jeito, nós vamos passar por ela, seja de que forma for, só se Jesus voltar e nos arrebatar, mas fora isso nós vamos experimentar ela. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, a morte, e nós nos assustamos com ela, mas a igreja, as ovelhas, aquele que tem o Senhor, não pode temer a morte. Quando Jesus ele fala isso para as irmãs lá que estavam lá morto, ele está dizendo assim, calma, não se assuste com essa morte. Eu sou a ressurreição. Sou eu que dou a vida nessa vida e após essa vida. Aquele que crê em mim, ainda que venha até morrer, vai viver. A palavra de Deus nos ensina, querido, que o tempo da nossa existência é efêmero diante daquilo que Deus tem para nós na eternidade. Por isso Paulo descreve isso. Aquilo que nós sofremos aqui, que nós padecemos, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós entendemos que nós temos algo tremendo que nos aguarde. A morte é um processo para tu entrar num plano maior de Deus na sua vida, queridos. E Jesus está querendo nos dizer justamente isso. Olha, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu tenho algo muito maior do que essa vida temporária. Essa vida temporal aqui, ela é efêmera, é pequena. O que eu tenho para vocês é eterno. É muito maior. E Ele está querendo dizer justamente isso. Acalma o coração de vocês. Não se assuste, eu estou com vocês. Ainda que venha passar por esse processo, ainda eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu tenho para vocês o que ninguém tem. É disso que Ele está falando, amados. Nós temos que viver, a Bíblia diz que nós temos que viver tudo que Deus tem para nós nessa terra. Todas as promessas, todos os bens, e não são poucos não, porque a Bíblia diz que se nós obedecermos ao Senhor da terra, comeremos o melhor. Mas nós não podemos viver com medo da morte. Estou falando isso porque esses dias é o que mais tem assolado, né, pastorinho? É o medo da morte. Nós não podemos viver com medo da morte.
Eu não quero perguntar para você quer morrer, não. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Mas eu não posso ficar com medo a ponto também de não viver o que Deus tem para mim. Eu tenho que viver. Eu tenho que sair. A vida já é um risco, queridos. A vida é um risco. O viver já é um risco. Independente do que estamos vivendo hoje, a vida sempre foi um risco. A realidade é que a gente sai de casa e não sabe se volta. Certo pastor, uma vez, quando ele contava isso, né? Quando ele ia dormir, ele fazia uma oração simples. E a oração dele era o seguinte: Senhor, se eu amanhã acordar, tu estarás comigo. Se não acordar, eu estarei contigo. Amém, dormir em paz. Quem tem a certeza de que Jesus, querido, está aqui conosco, não teme a morte. Enfrenta todos os dias, todos os desafios. Você encara tudo que tem que encarar e prossegue em nome de Jesus. Amém, amados? Ele é a ressurreição. E aqui depois que já lemos, ele fala ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ele diz isso, se não for por mim. Não adianta atalho, subterfúgio, não adianta a gente querer buscar outra forma. Ele é a única forma de chegarmos a Deus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo que nós precisamos para termos aquela vida que nós entendemos, queremos e que desejamos ter com o nosso Deus. É através dEle, por meio dEle. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra forma, não há outro meio. E Ele coloca justamente dentro desse contexto ser Ele o único. Ele não dá opção de ter uma concorrência. Ele diz: eu sou o único que pode trazer, e Ele ainda diz: trazer vocês até Deus. Porque Ele não diz vai a Deus, Ele diz assim: vem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Porque Ele está se colocando nas condições de Deus na terra, queridos. E por último, diz a palavra de Deus, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quando ele fala de videira verdadeira, o capítulo 15, se você ler todo, vai entender o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo: eu sou a ceifa da vida. Se você quer ter vida, você tem que estar nele. Você tem que estar enxertado nele. Você tem que ter a seiva da videira que transmite vida. E essa ceifa que nos dá a vida é que nos faz ser quem somos e produzir o que nós temos que produzir. Dar o fruto que nós precisamos dar. No próprio capítulo 15 diz: porque sem ele nada podemos fazer. Jesus é a videira, querido. Você quer ter uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida para a glória de Deus, uma vida que expresse realmente a essência de Cristo, uma vida que transforme todo o ambiente por onde você passa, com quem você se relaciona. Ele está dizendo: esteja em mim. Eu sou essa seiva, eu sou essa videira, para que você possa dar os frutos que são necessários você dar. Em nome de Jesus. João escreve isso para falar para a igreja que Jesus era quem ele dizia ser. Eles queriam minar a fé dos crentes daquela época, dizendo que Jesus não era Deus. E João então fala: ele é sim, porque ninguém faz o que ele fez, ninguém ensina o que ele ensinou, ninguém afirma ser aquilo que ele afirma ser, se não for realmente o que ele diz ser. E os seus ensinos, os seus testemunhos, as suas obras realizadas, os milagres feitos, tudo demonstrava que verdadeiramente Jesus era quem ele dizia que ele era. Ele era divino, ele era 100% Deus. Eu particularmente às vezes tenho alguma dificuldade quando a gente lê essa questão de Jesus. Eu tenho algumas dificuldades, porque eu já ouvi algumas pessoas, entendo o que eu vou dizer, às vezes afirmar que Jesus poderia perder a batalha com o diabo.
Eu já vi algumas pessoas afirmarem, não, ele poderia sim. Ele estava sujeito, que nem nós, eu entendo tudo isso. Mas quando eu olho essa parte da divindade do Senhor, quando eu olho quem Ele era, de onde Ele veio, ser Ele quem Ele diz ser aquele que foi protagonizado desde o início, para ser quem Ele determinou ser em Deus. Quando eu vejo aquilo que Ele revela dele, conforme está em João 10, a partir do verso 17, que até quanto à sua morte, alguém questionava, e ele dizia, olha, eu quero que vocês tenham calma, porque ninguém pode tirar minha vida. Olha o que Jesus fala, ninguém pode tirar minha vida, ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu que de mim mesmo a dou. E ele diz, eu tenho esse poder para dar a minha vida, e digo mais, tenho poder para tornar a tomá-la, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele começa a descrever, ele diz que ele vai morrer, ele diz que ele vai passar pelo que vai passar. O diabo queria tirar a sua vida, porque o diabo sabia que se ele chegasse na cruz e morresse na cruz, ele seria derrotado, ele não teria conseguido. Mas Jesus, em todo tempo, conduziu a sua vida, fazendo o que tinha que ser feito. No momento dele ir para a cruz, ele foi. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque não foi o diabo que matou Jesus na cruz. Não foi os religiosos que mataram Jesus na cruz. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Não foram os romanos, o governador, nem foi Pilatos que lavou suas mãos. Sabe quem matou Jesus na cruz? Por incrível que pareça, o próprio Deus. Só Ele tem o poder de dar a vida, a Bíblia nos ensina isso, e de tirar a vida. Foi o próprio Deus, até porque havia um princípio, que o dono do cordeiro é que sacrificava o seu cordeiro. E a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz em João 3,16, nós conhecemos, é o verso que está no milésimo capítulo da Bíblia. Deus chamou, me amou, de tal maneira que Ele fez o quê? Ele entregou, Ele deu o seu Filho. Se Deus não quisesse, ninguém tiraria a vida dele. Mas como assim, pastor? Lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, olha o diálogo, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o quê? A minha vontade, mas sim a tua. E a vontade de Deus é que Ele morresse naquela cruz, porque por trás daquela morte nós estaríamos aqui hoje. Você entende isso? Nós estaríamos aqui hoje. Então Ele é quem Ele diz que é. Ele morreu porque Ele veio para cumprir uma missão, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é quem Ele diz ser. Nos amou a tal ponto de tomar o cálice que o Pai o entregou, por amor a mim e a você. Então, amados, em nome de Jesus, para os dias atuais, deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa o que está acontecendo, nós cremos num Jesus, que é o que Ele diz que Ele é. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele é quem Ele diz que Ele é. Vamos adorar o Senhor. Ele não muda. Ele não muda. Glória a Deus, fiquemos de pé, amados. Ele não muda. Ele não muda. E João foi feliz. João foi feliz quando escreveu esse evangelho. E a igreja permaneceu. E estamos aqui. E ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. No nosso ditado popular, porque para parar, a igreja tem que passar por cima do dono da igreja, não é assim? E o nosso Senhor, o dono da igreja, o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que venceu a morte,
capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Venceu a morte, venceu o inferno. E a Bíblia diz que foi-lhe dado as chaves. Deus o Pai o entregou. Porque Ele é aquele que vive, que morreu, mas que vive para todo sempre. E nas suas mãos Ele tem as chaves da morte e do inferno. A Ele foi dado um nome que é sobre todo nome. E acredite, queridos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.